Salve, salve, torcedor Alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente tem trazendo um corte bem legal, muita informação do nosso Verdão. Tem a chegada, né, do nosso Palmeiras lá nos Estados Unidos e tem o Massini também trazendo informações aí sobre o Richard Rios, que sentiu dores e pode ser cortado do Mundial. A gente espera que não, mas então tem muita informação pra gente acompanhar no vídeo aí. Então você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho pra você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe o seu like que ajuda demais o canal a chegar pra muito mais palmeirense. Bora tocar o vídeo, rapaziada. E o Palmeiras já chegou lá, hein? E o Palmeiras começou a sua caminhada para a disputa da Copa do Mundo de Clubes. Neste domingo, pouco mais de 200 torcedores estiveram aqui em frente à Academia de Futebol apoiando o time que fazia seu último treino no Brasil antes da viagem para os Estados Unidos. Viagem essa que começou na manhã desta segunda-feira, por volta de 8h50, o ônibus saiu daqui da Academia em direção ao aeroporto de Guarulhos. Voo fretado, expectativa de chegada no final da noite desta segunda-feira. O Palmeiras, que viajou sem 8 jogadores, 6 deles com as seleções principais disputando as eliminatórias da Copa do Mundo e 2 com a seleção brasileira sub-20 que disputa amistoso no Egito. Quem mais preocupa é o atacante Paulinho, que pode ter que fazer uma nova cirurgia na tíbia da perna direita após a competição nos Estados Unidos. O saldo é que o time chega inteiro para a competição. Não, a gente já foi 2 vezes, não desse formato. Eu acho que o mais importante da gente é a gente competir, né? A gente sabe que o futebol europeu hoje é mundialmente o maior, onde estão os melhores jogadores, tudo, mas a gente vai lá para competir. No domingo, tem estreia na Copa do Mundo de Clubes contra o Futebol Clube do Porto de Portugal, às 19 horas, horário de Brasília. Na segunda rodada, encara o Al Ahly do Egito no dia 19, quinta-feira. E encerra a participação na fase de grupos contra o time do Messi, o Inter Miami dos Estados Unidos, no dia 23. Na bagagem, 2 toneladas de materiais que serão utilizados na logística palmeirense nos Estados Unidos. Entre eles, o feijão brasileiro. Lembrando que o Palmeiras embarcou com 21 jogadores, já que 8 estão com suas seleções. Essa turma embarca na quarta-feira no avião particular da Leila Pereira, junto com a presidente do Palmeiras. Vamos lá, vamos falar desse Palmeiras que embarcou para o Mundial de Clubes, André. Sua expectativa do Palmeiras, que vinha super bem, aí perdeu 2 jogos, mas mostrou já nesse Brasileiro e Libertadores que é um time talvez até mais forte do que outras versões da equipe do Abel. O Palmeiras é o time brasileiro, eu creio, que tem melhores chances de fazer um papel mais elogiável, consideradas todas as circunstâncias. Por exemplo, o Botafogo tem Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid no seu grupo, o Palmeiras tem o Porto. Isso não significa que os outros times que fazem parte dessa chave sejam equipes desprezíveis, é claro que não, mas a montanha que o Palmeiras tem de subir, digamos assim, não é tão assustadora, não é uma montanha assim tão íngreme como a dos demais brasileiros nesta primeira edição da Copa do Mundo de Clubes. Então, eu estou muito ansioso para ver o jogo, especificamente esse jogo, Palmeiras e Porto. É claro que o Palmeiras tem que se cuidar nas outras partidas, nas outras datas nessa fase de classificação, mas com uma perspectiva muito boa de estar nas oitavas de final desse campeonato. Eu tenho uma boa impressão a respeito do que o Palmeiras pode fazer. É lógico que o cruzamento tende a ser cruel, mas passar pelo grupo já seria um bom papel. Ô Elton, qual que é a sua expectativa? Para muita gente, o Palmeiras, dos brasileiros, tem o grupo mais razoável para avançar às oitavas de final. Você concorda com essa tese? Mais razoável não significa mais fácil, né? O Inter Miami é um time de estrelas. A FIFA tava louca para o Inter Miami disputar. O Cristiano Ronaldo foi convidado, ele confessou até que teve convite de equipes argentinas, né? A FIFA queria muito o Messi e o Messi leva com ele outros jogadores campeões de Champions League no Inter Miami. É um time, obviamente, para ser observado, porque joga em casa. O Al Ahly não é um time tão fácil assim de se enfrentar, e a gente sabe muito bem, a gente tem acompanhado, né, muitas vezes o Al Ahly jogar, e o Porto talvez dos europeus, tem o Borussia Dortmund também, né, que está tentando aí se recuperar, né, da temporada passada,
Acho que dos europeus, talvez seja, sim, o mais acessível. Claro que se a gente for para os outros grupos, né? O Botafogo tem o PSG e o Atlético de Madrid, não dá para comparar. Acho que o Botafogo tem um grupo mais difícil. O Flamengo tem o Chelsea, que eu acho que também acaba sendo um concorrente muito forte. O Fluminense tem o próprio Borussia Dortmund, que eu acho que entra nessa conta. Então, acho que isso traz para o grupo do Palmeiras, talvez, uma acessibilidade, né, mais factível. Mas tem que jogar, Edu. A gente já viu brasileiros tropeçando contra equipes de outros centros que a gente não contava com esses tropeços. E esse grupo pode trazer dificuldades. Mas é um grupo, quem sabe, né, para o Palmeiras, no mínimo, se classificar em segundo lugar. E essa notícia do Richard Rios, hein, o Dudu? Faz falta, né, rapaz? Será que ele vai ser cortado? Espero que não, hein, velho? Eu também espero que não, né? Ele é titular absoluto para um jogo contra o Porto, principalmente, que é um time de muito meio campo, então ele é um cara extremamente imprescindível hoje para o sistema do jogo do Palmeiras, e aí fica aí o problema, né? Que tipo de contusão, se existe a contusão, que tipo de contusão é essa, né? É um campeonato de tiro curto, o Mundial, não dá para você ficar esperando muita coisa. Então, infelizmente, acho que o Abel foi avisado já no desembarque lá nos Estados Unidos, e aí tem que estar preparado para saber o que vai fazer. Vamos de Evangelista ou vamos de 2 volantes de ofício, né? Martínez e Aníbal Moreno, mas já tem que estar pensando agora. Sem dúvida, tem que estar pensando agora. Bom, mas, ô Rodrigueira, me conta uma coisa, que falta, se o Richard Rios for cortado, como que a gente pode fazer? O Dudu deu uma dica aí, como é que fica o Palmeiras se o Rios for cortado, cara? Olha, Massa, maior preocupação, tem um ponto aqui que o Richard Rios ele tem diferente dos outros 3 volantes, que é a finalização de fora da área. O Palmeiras é um time que chuta pouco de fora da área, e o Richard Rios é o quem mais busca esse tipo de finalização. Então, por exemplo, contra um Porto, um Al-Ahly que vai vir fechado, explorando muito contra-ataque, a gente ter a possibilidade do Richard Rios bater de fora da área é importante. E o Evangelista não tem essa característica, muito menos o Martínez e o Aníbal Moreno, apesar do golaço que o Martínez fez contra o Corinthians, não é a grande característica dele. Então, fico na dúvida, Massa, se uma coisa que me parece que o Abel tem vontade, assim, isso é muito feeling meu, se ele não vai aproveitar essa lesão do Richard Rios e puxar o Rafael Veiga para fazer essa função de meio de campo ali, de volante, no lugar do Richard Rios, para você continuar tendo um jogador que finaliza bem de fora da área e que tem essa característica. Eu não gostaria, eu já escutei o Dudu falando aí, assim, eu também não gostaria. Não, foi meu, fui eu. É a cara dele e eu que fiz Ele porque foi eu também o não som e eu gosto. fui a imagem. Isso, eu também não gosto. É dublagem. Eu não gosto dessa ideia, mas assim, contando com o que o Palmeiras tem, eu acho que a primeira opção tem que ser o Evangelista para você manter o sistema de jogo, mas tem a questão que o Evangelista joga mais pelo lado esquerdo, o Richard Rios pelo lado direito, você mexe muito. Acho que o Palmeiras estava muito bem encaixado com o Richard Rios jogando ali, e vai fazer falta, Massa, vai fazer falta, principalmente por essa questão da criatividade e da finalização de fora da área. William, conta para nós o que é que o povo sente nessa hora, com a perspectiva de ter um jogador que talvez possa ser cortado do Campeonato Mundial. Nossa, bom não é, né? Eu tenho todas as minhas questões em relação ao Richard Rios, em jogos decisivos. Já que você está falando para falar como o povo, eu também estou falando, na verdade, como eu. Ele desconcentra algumas vezes, ou muitas vezes, em jogos decisivos, mas seria uma loucura eu falar que não ia fazer falta. Porém, enquanto não chega essa confirmação de corte, eu imagino que não vai ser cortado, espero que agora é hora de fazer um sacrifício, de jogar com dor, e todo jogador joga com um pouquinho de dor. O Palmeiras fez uma janela boa de contratações, né? Se quer manter o esquema, coloca o Evangelista ali, e aí você ajusta o time com o Evangelista. Não vejo assim, claro, o Rios é melhor jogador, insisto, não confio 100% nele. Em jogo decisivo ele desconcentra muito facilmente e quebra esse espírito do Palmeiras às vezes. Mas ele é melhor jogador que o Evangelista, o time está mais encaixado com ele. Mas não vejo que o Palmeiras
cai muitos degraus sem o Rios. Acho que é uma coisa ajustável, exatamente porque eu trabalho, e olha que mudou o cenário, eu estou elogiando a diretoria, né, Márcia? Mas o trabalho de contratação manda um beijo aí. Essa temporada foi bem feito. Manda um coraçãozinho aí. O evangelista tem um time. Manda um coraçãozinho aí pro Anderson Barros. Olha aqui, ó. Deixa eu falar um negócio para vocês. A informação que chega agora é que o Rio está treinando normalmente, então a gente pode seguir porque essa notícia chegou, assustou, mas que ele vai estar em campo ou estará apto para jogar contra a Argentina, tá bom? Era importante a gente falar sobre isso, né? Dá para pensar, Rodrigo, vou começar com você, num time para domingo contra o Porto? Massa, eu tenho as minhas dúvidas baseado naquilo que a gente viu nos últimos 3 jogos do Palmeiras, né? Ele usou um sistema contra o Flamengo, depois mudou contra o Sport Cristal e Cruzeiro. Então, baseado nisso, eu fico na dúvida do que o Abel vai utilizar, mas eu acredito que ele vai voltar para aquele sistema com o Estevão jogando mais centralizado e o Felipe Anderson, o Alan fazendo a ala direita, né, para dar volume no meio de campo, dar mais marcação também. Eu acho que vai ser aquele time que vinha jogando bem. Então, um Everton, Giai, Gomes, Murilo, Piquerez, Vinícius, Rios, o Torres, Felipe Anderson, Estevão e Vitor Roque. Eu acredito que vai ser esse time. É mais a cara do time que vinha conseguindo boas atuações e bons resultados. Eu espero que seja esse time. Agora, eu tenho a dúvida se o Abel não vai querer colocar também o Maurício na esquerda, algo nesse sentido. Eu só espero que o meio de campo, infelizmente hoje não dá para jogar Maurício, Estevão e Veiga. No máximo 2 desses jogadores, e eu acho que o momento é o Estevão e o Maurício. Beleza, o Dudu vai falar sobre isso e o William vai complementar. Mas eu acho que assim, né? Eu tô vendo muita gente ainda no papo, se não puder o Rio jogar, e o próprio Rodrigo Menezes, quando recua o Veiga, é o seguinte, né, gente? É Mundial. E essas últimas 2 vitórias, essas últimas 2 derrotas do Palmeiras mostrou que não dá pra gente brincar, né? Campeonato Mundial não dá pra gente querer brincar, ele vai tentar, ele vai fazer uma experiência, ele vai improvisar. Não dá. É preferível sempre ter jogador da posição. Primeiro de tudo, acho que o Palmeiras tem que jogar em função do Porto. Esse papo de que o Campeonato Português é fraco, que o Porto é isso, que o Porto é aquilo, que se os times brasileiros jogassem no Campeonato Português seria campeão fácil, não tem nada disso. O Porto é um bom time do meio para frente, e aí tem que segurar esse meio campo do Porto. O Porto é um time que trabalha muito bem a bola pelo meio, Varela, Fábio Vieira, Rodrigo Mora, contrataram o Gabriel Veiga, pagaram 15 milhões de euros, então é um time que vai trabalhar a bola pelo chão. Então o Palmeiras tem que igualar esse meio campo. O Palmeiras tem que jogar sim em função do Porto e sair na transição, saber jogar sem a bola. Então, na minha opinião, eu sou um pouquinho contrário às escalações de vocês. Não iria para o 3-5-2, porque o Palmeiras jogou muito pouco no 3-5-2. Eu acho que traria muito Porto para nossa área, fazer o time do Porto trabalhar a bola no meio campo, ali perto da nossa área. Eu entraria com o meio campo formado por Martínez, Richard Rios e Maurício. Em vez do Facundo, na posição do Facundo, eu colocaria o Rafael Veiga. Já que o Facundo tá ali e não joga de ponta, eu acho que com o Veiga chegando para um passe mais curto, para o próprio chute de fora da área, que o Rodrigão falou bem, que acho que o Palmeiras tem que aproveitar, porque vai ser, com bola dominada, né, com lance dominado, eu acho que vai ser muito difícil do Palmeiras conseguir ali, pelo próprio perfil do Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras pode chegar para definição dentro da área, saindo na transição rápida, saindo no contra-ataque. Com bola armada, e eu acho muito difícil, e por isso que eu prefiro o Veiga no lado esquerdo. Eu jogaria com o Maurício e com o Veiga, mas o Veiga pelo lado esquerdo no lugar do Facundo, executando a função do Facundo. Lá na frente, o Estevão e o Rafael Veiga. Eu acho que esse que é o Palmeiras não pode perder o meio-campo, ficar jogando como joga, por exemplo, às vezes no Campeonato Brasileiro, contra equipes até mais fracas, mas dá o meio-campo, dá o espaço no meio-campo para o time do Porto. O time do Porto tem qualidade no meio-campo. Massa. Antes de dar minha opinião, vou fazer 2 perguntas ao Dudu. Por favor, Dudu. Primeiro, por que uma linha de
3-5-2, com 5 no meio campo, vai aproximar da área se você enche mais o meio campo. E a outra, jogando com Maurício e Veiga, não é muito parecido com o que deu errado no Mineirão, não? Bom, primeiro te respondendo, quando você joga no 3-5-2, você não defende com linha de 3. Os teus laterais voltam. Tá. Você acaba fazendo a linha de 5. Tá. Então você vai exigir muito mais, por exemplo, de um Veiga ter que voltar para fazer uma recomposição. Por isso, geralmente o 3-5-2 do Palmeiras, a linha vira 5. Né? Por mais que eles tenham o Samu lá na frente, mas eles conseguem trabalhar, a tua linha de 5 vem recuando e pode ser muito perigoso você ficar com a tua linha de 5 dentro da área do Palmeiras. Em relação à sua segunda pergunta, se fica perto ali, muito próximo do Mineirão, acho que tem que ter um reposicionamento do Veiga para fazer a posição específica do Facundo. Eu não vi no Mineirão o Veiga fazer a função específica do Facundo. Agora, William, é o seguinte, você vendo o jogo, 4 minutos, 2-0, 2 gols de bola parada, você consegue, assim, ter e é até uma pergunta para o Mancini e para o próprio Rodrigão, porque foi um jogo tão atípico que não dá para a gente definir se foi bom ou mal a escalação, a formação. Claro. Porque depois o jogo fica mais ou menos equilibrado, só que o jogo tá 2-0. Claro. Cria um novo perfil, cria um novo negócio. Por isso que eu acho que a escalação não foi tão errada. O problema foi ter tomado 2 gols rápido, de bola parada, que nós temos que tomar de cuidado para não acontecer isso contra o Porto, porque o Porto também gosta de jogar a bola para o Samu na bola aérea. Então, por isso, o William, te respondo que o jogo é inconclusivo na parte tática do jogo contra o Cruzeiro, porque o jogo foi um jogo que começou com 4 minutos, 2-0 para o Cruzeiro, o Palmeiras atrás. Desculpa te atropelar, William, mas é que para mim essa escalação ela é muito parecida com o Sport Cristal, né? E contra o Sport Cristal, o 6-0 ele conta uma história que funcionou nos últimos 60 minutos de jogo. Os primeiros 30 minutos, o Palmeiras foi uma bagunça tática no meio de campo, com o Veiga, o Estevão e o Maurício tentando se posicionar e os 3 ocupando o mesmo lugar. O Sport Cristal, por exemplo, tinha muito espaço para jogar pelos lados do campo e empurrar o Palmeiras para trás, mas é um time extremamente limitado tecnicamente. Então, quando eles pegavam a bola e tinha espaço, ao invés de avançar, eles faziam lançamento. E aí facilitava a defesa do Palmeiras, que tinha o Gustavo, o Fux e o Mikael, 2 torres ali, para fazer o corte e fazer o Palmeiras retomar a posse de bola. Contra o Cruzeiro, para mim, boa parte da pressão que o Cruzeiro faz no começo do jogo também é por conta do Palmeiras não saber posicionar bem os lados do campo, marcar bem ali os avanços e deixar o Cruzeiro dominar o meio de campo do Palmeiras a partir dos lados do campo. Então, eu acho que se o Veiga for jogar pela esquerda, tudo bem, tem que voltar bem, tem que compor aquele espaço. Quem vai compor o lado direito? Vai ser Estevão que vai voltar? Como é que vai ser colocado isso daí? Porque no jogo contra o Sport Cristal e contra o Cruzeiro, eu não vi isso claro desde o começo do jogo. Eu vi o Palmeiras entrando em campo perdido, entrando em campo e demorando para ajustar. Contra o Sport Cristal, depois de 30 minutos, fez o primeiro gol e deslanchou, porque aí o time já estava bem posicionado, demorou ali uns 15 minutos, 20 minutos para o Palmeiras se ajustar bem em campo, se posicionar bem em campo e começar a jogar. Contra o Cruzeiro não deu tempo. Quando o Palmeiras se ajustou em campo, já estava 2-0 e o Cruzeiro estando mais próximo de fazer o terceiro do que o Palmeiras se quer incomodar o gol do Cássio. Então eu tenho receio, porque o Porto, como você falou, é um time de meio de campo muito forte, que trabalha bem, assim como eu também tenho receio do time do Al-Ahly, que é um time também muito forte de meio de campo, só que ao invés do Porto, que trabalha bem a bola, o Al-Ahly é um time que vai marcar ali atrás, mas tem uma transição extremamente rápida, e é mais qualificado na minha visão, até porque o Al-Ahly é a base da seleção do Egito, é mais qualificado do que o time do Sport Cristal. Então, essa formação, já projetando também um pouquinho o segundo jogo, desculpa por fazer essa previsão de futuro já, eu tenho muito receio de como o Palmeiras vai travar essas características dos 2 principais adversários. Contra o Inter Miami, talvez funcione essa escalação, mas os 2 primeiros jogos eu tenho muito receio de um time com Veiga, Maurício e Estevão. Eu acho que perde intensidade e sobra espaço nesse meio de campo. Bom, eu acho o seguinte, antes de mais nada, eu não vou discordar do Rodrigo, eu não acho que o Cruzeiro, para fazer 2 gols, precisou apertar alguma coisa ou foi um problema do meio para frente. Acho que primeiro foi o erro do Rios ali, no primeiro gol, depois foi totalmente erro da defesa, não foi um problema tático, nem a falta lá pelo lado esquerdo que é o cruzamento do segundo gol. Então não dá pra gente falar. Outro ponto, eu não escalo o Flaco Lopes. Você
coloca o jogo contra o Sporting Cristal, e quem começa no Sporting Cristal como titular é o Flaco Lopes, não é isso? Isso. Sim. Ele faz 2 gols até no Então, primeiro tempo. é completamente diferente. E deixo muito claro que, quando você fala, Rodrigo, no começo foi uma bagunça, porque tinha Maurício, Estevão e Veiga buscando o mesmo espaço no Sachando. O Veiga tem que jogar pela esquerda, fazendo as funções de como jogou contra o Liverpool do Uruguai na Libertadores do ano passado, fazendo aquela função, uma função completamente diferente, jogando pela esquerda. Aí você pode até dizer, talvez, que seja melhor jogar o Alan, como me perguntaram. Pô, não é melhor jogar o Alan? Não sei se o Alan está preparado para um jogo desse nível. Não sei se o Alan está preparado ainda para o jogo desse nível. E isso, eu falo isso não por Dudu Capello, mas analisando o nosso treinador. O nosso treinador conta muito a parte de experiência, peso de jogo e tudo mais. Não está descartado, por exemplo, a gente está errando tudo e ele meteu o Felipe Anderson logo de cara. Porque é um jogo grande, é um jogo. O próprio Felipe Anderson já jogou no Porto, aquele negócio todo. Muitos jogadores mudaram, mas alguns estão ali. Enfim, mas eu não acho que essa escalação no jogo contra o próprio Sporting Cristal foi uma bagunça, e também discordo que essa escalação foi prejudicial no jogo contra o Cruzeiro, porque o jogo contra o Cruzeiro, volto a dizer, foi bola parada e erro da defesa, não erro da parte tática. E acho até que, como você falou, do chute de fora da área. O jogo contra o Cruzeiro foi o chute que o Palmeiras mais chutou de fora da área, que inclusive foram as únicas chances. A forma com que o Palmeiras conseguiu chegar no gol do Cruzeiro, naqueles 2 chutes de final de primeiro tempo, e depois de mais 2 chutes antes do gol do Alan. Só emendando já a minha, mas sobre a escalação, eu colocaria, no meio da escalação do Rodrigo Menezes, até repetindo, audiência rotativa, o Everton, Giai. A audiência rotativa é o Valone, né? Olha só o que chegou aqui pra mim. É um novo colchão da Ema, o One Light, com um preço que cai. O Everton, a audiência rotativa é o Valone, né? O Everton, Giai, Gomes, Murilo e Piquerez. A do Rodrigo é quase igual a minha. Ele pôs o Emiliano Martins, o Richard Rios, que não machucou, vamos torcer que não. Felipe Anderson, e aí o Facundo, o Estevão e o Vitor Roque. Eu, a princípio, inclusive falando a questão do chute, eu colocaria o Maurício. Mas se você pensar a longo prazo, no curtíssimo prazo, estou sendo aqui contraditório, mas dentro da campanha do Palmeiras no Mundial, esse primeiro jogo ele é muito importante. Além de ser, obviamente, o primeiro e definir a sequência, é contra o adversário teoricamente mais difícil. O Al-Ahly não é fácil. O Inter Miami, não podemos cantar que vai ser fácil também. Se o Palmeiras cometeu o vacilo que cometeu, concordo com o Dudu, na bola aérea, na bola parada contra o Cruzeiro, vai tomar 2-0 de qualquer um desses 3 times, não precisa ser grande time. Aquela desconcentração que entrou no Mineirão, se repetir, o Palmeiras vai tomar 2 gols. Então, creio que vai entrar diferente, mas pensando que é o Porto, que é um jogo que o Palmeiras vai ter que ficar mais, eu manteria o Facundo sim. Porque eu sei que muita gente critica o Facundo, mas vê ele no campo, você vê ele se desdobrando, fazendo muitas funções, como se ele achasse o espaço que o time está precisando para ajudar na marcação, quem ele está precisando acompanhar e quem ele está precisando tabelar. Concordo com todas as análises do Facundo em relação, quando falam que falta chute, falta ousadia, falta um passe para frente, falta um drible, falta. Mas agora a gente já está no Mundial, é isso, é um jogador que vai evoluir, não dá para contratar só pensando no Mundial, mas pelo que ele faz dentro de campo, pela essa consciência tática, acho que vai ser muito importante contra o Porto, entrar com o Facundo, e aí a gente contar com os chutes do Richard Rios, se ele estiver bem mesmo, e ele tá, vamos torcer para isso. O Emiliano já fez um gol em derby, vamos torcer, se sobrar uma ali, ele chuta, mas é importante o Palmeiras conter o Porto a maior parte do tempo e ter velocidade para atacar. Então, nesse primeiro jogo, eu colocaria o Facundo, e completando o que o Dudu falou, eu tenho convicção, não é certeza, porque não é uma informação, mas convicção que o Felipe Anderson vai ser titular. Tenho convicção, como o Dudu deu a letra, que o Abel vai escalar muito pensando quem vai sentir esse jogo, porque a tabela ofereceu já na estreia o jogo contra o Porto. Isso é uma coisa bem diferente para qualquer brasileiro em Mundial, no Mundial que se disputa desde 2005. Normalmente você pega, não times fracos, o Palmeiras foi eliminado pelo Tigre, mas o europeu é só na final. Agora, o primeiro jogo do Mundial é contra o europeu. Então, isso faz diferença sim. Então, eu imagino que
a experiência vai contar sim. Inclusive, se o Veiga tem chance, é porque ele certamente não vai sentir. Ele pode jogar bem porque é o dia dele, pode jogar mal porque não é o dia dele, mas certamente o Veiga não vai sentir o jogo. Mas reforçando, por condições táticas, eu colocaria o Facundo e já levanto aqui. Eu peço que o chat aí me lembre, porque eu infelizmente esqueci o nome do palmeirense que postou isso, que conversou ontem com o juiz, o árbitro do jogo treino, e ele informou que o Vitor Roque fez o gol entre os reservas, Vitor Roque entre os reservas, e aí já está rolando entre os palmeirenses, em vários grupos aqui, que seria o Flaco titular. Eu já discordo disso. Acho que tem que colocar o Vitor Roque, mas eu estou trazendo isso aqui em discussão, que espero que seja o Vitor Roque, inclusive, porque se tem chance de segurar alguém lá na defesa do Porto, tem chance de ter contra-ataque, velocidade, o Vitor Roque, espero que ele receba as bolas, que ele... Ficou estranha essa frase. Mas espero que o Vitor Roque receba os lançamentos que ele sempre pede pela movimentação, o facão lá que ele faz, a entrada em diagonal, o incômodo que ele cria nos zagueiros. Se ele receber, ele vai ser muito importante, eu creio que vai ser um cara decisivo nesse jogo contra o Porto. Então, eu espero que o Vitor Roque seja o titular. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês, primeiro aí do Esporte Total, tivemos aí o Sport Center aí também, para fechar aí o canal do Mancini, trazendo essa informação da talvez lesão do Richard Rios e possibilidade dele ser cortado. A princípio o Mancini deu uma tranquilizada aí, falou que ele treinou, que ele vai ter condição de jogo e a gente torce por isso. Que ele chegue lá nos Estados Unidos para se juntar ao elenco e que ele possa sim jogar. Eu sinceramente sei que o Rios tem falhado em jogos decisivos, em jogos grandes, mas eu acho que hoje é a melhor opção. Sinceramente, eu concordo com a escalação do William. Essa última escalação que ele deu, uma provável escalação para esse jogo contra o Porto, que na verdade é a escalação que o Palmeiras apresentou o melhor futebol numa sequência. Então eu também acredito que ele vai entrar sim com o Felipe Anderson e o Facundo sim. Agora, segundo tempo, provavelmente ele deva entrar com o Maurício, com o Veiga, no mínimo, Maurício e Veiga vão entrar em campo. Então eu acredito sim que ele vai entrar com aquela formação mais segura, que fez melhores jogos na temporada. Everton, Giai, Gomes, Murilo e o Piquerez. O Martins, Richard Rios, Facundo Torres, Estevão, Vitor Roque e o Felipe Anderson. É o que eu acredito. Então, eu quero saber de você, qual é a sua opinião sobre isso e essa expectativa, né? A gente torcer realmente que o Rios não tenha lesão e se tiver que ele consiga jogar mesmo assim. Sinceramente mesmo, jogar com lesão, vai no sacrifício, é meio complicado, né, cara? Aí depois o cara falha também, crucifica o cara. Então deixa aí nos comentários a sua expectativa, a sua torcida aí, o que você acha das possíveis escalações aí que eles trouxeram no vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ativa o sininho e deixe o seu like. Muito importante você deixar o like, ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirense e você se inscrever, cara, e ativar o sininho é importante porque todo vídeo novo, informação de última hora, chega a notificação para você, então você vai estar sempre atualizados com as notícias do seu Verdão Notícias. Então é isso, rapaziada. Um grande abraço.